Estamos no ar com o Papo Social Media MLabs. Eu estou aqui com a Bárbara Duarte e hoje vamos falar do que, Bárbara? Vamos falar sobre Brand Persona. Que nome, né? Brand Persona. Pois é, lá, acho que foi nosso segundo episódio, até com uma participação especialíssima da Mariana Cabral, nossa head. É verdade, a gente falou de persona. Persona, mais geral, deu um pouco mais de foco ali em buyer persona, aí ficou faltando a Brand Persona. Ficou faltando a Brand Persona, exatamente. Tá 4 temporadas depois a gente volta então com a Brand Persona. Exatamente, se não me engano alguém pediu pra gente, você que pediu pra gente, comente aqui. Aí. Fala obrigada, MLabs e Bá. Lembramos desse episódio um pouco depois, mas tenho certeza que vai ser útil pra todo mundo, né, Rafa? Muito bem. Então vamos começar diferenciando então da persona, né? Porque a gente tem um episódio. Depois, turma, vai colocar... Tá na descrição aqui qual é o episódio da persona, porque eu não lembro, mas tá na descrição desse vídeo. Mas basicamente a gente tem então quem é o seu público-alvo e qual é a sua marca. Daí a gente vai agora indo pro caminho assim, mais profundo dessa história. Porque o público-alvo ele tem que ser definido a partir de quem? De quem? Seu cliente. Né? Muitas vezes quando você tem um negócio novo, você parte do princípio do achismo mesmo. Você fala assim, meu cliente é esse aqui. Primeiro você tem que fazer as primeiras vendas para você ver se tem fit de mercado o seu produto ou o seu serviço, se ele resolve realmente um problema, um desejo de um grupo de pessoas. E se resolver, ou seja, teve o fit de mercado, você vai expandir para mais pessoas semelhantes àquele grupo de pessoa. Então, primeiro você faz as primeiras vendas para entender qual é o perfil dessas pessoas que enxergaram o valor. Porque você vai fazer, sei lá, 10 vendas. 5 enxergaram o valor, 5 não. O que esses 5 têm em comum? Aí você começa a partir dali. Quando você começa a partir dali, aí você quer escalar agora e achar mais pessoas semelhantes a essas 5 pessoas. Então você vai pegar as variáveis de segmentação, né? O que eles têm em comum, tipo idade, renda, localidade e tudo mais. Aí você extrapola isso para uma plataforma como o gerenciador de anúncios lá da Meta ou o gerenciador de anúncios do TikTok. Você vai lá e coloca essas variáveis e vê quantas pessoas tem de acordo com essas variáveis lá dentro. Ali está o tal do seu público-alvo, porque o público-alvo é quando você quer escalar o seu negócio, então você tem que achar essas pessoas. Seria buyer persona, esse público-alvo. Que é onde a gente vai conectar agora com a história, né, da persona e buyer persona. Por quê? Porque você vai criar um personagem fictício baseado no seu cliente, para conseguir, nas reuniões e nos planejamentos, fazer um conteúdo pensando naquela pessoa. Né? Se o meu cliente fosse uma pessoa, como ele seria ou como ela seria, porque numa reunião de planejamento de conteúdo a gente pode citar, então, nossa persona que é assim, esse conteúdo vai ajudar ela nisso. Né? E geralmente a persona, esse personagem fictício que representa um cliente, tem um nome, tem ali uma idade média, tem todos os interesses, a rotina daquela pessoa dentro daquele documento. Pode ter também quais são as dores, quais são os desejos. Pode ter também, dependendo do negócio, se for um negócio B2B, onde que essa pessoa trabalha, qual é o cargo dessa pessoa, qual é o salário que ela recebe, qual é a formação que ela tem. Então, quanto mais informações você tiver nesse documento de persona, que representaria, então, na média, né, todos os seus clientes, você tem um documento bom para estratégia, para planejamento, para reuniões, para tudo. Legal. Geralmente é a buyer persona. A persona e a buyer persona geralmente é a mesma coisa, tá? Acontece às vezes de você alcançar, sei lá, no caso da MLabs, às vezes a gente está se comunicando com um profissional de social media, mas quem de fato paga é o dono da agência. Aí você tem a persona que usa a MLabs e tem a buyer persona que é quem compra. Aí você tem uma pessoa que decide que também tem que ser impactada por uma comunicação. Então pode acontecer de ter essas duas coisas aí separadas, mas elas andam meio que juntas, né, geralmente. Então essa aqui é a persona. O melhor persona do mundo é quando você se baseia no seu perfil ideal de cliente. Então pense que naquele exercício a gente tinha 10, 5 compraram, 5 não compraram. Ou 5 compraram e não viram valor, melhor dizendo. Vamos extrapolar então, vamos lá fazer mídia e tal, vamos escalar. Daí a gente vendeu agora para 100, parecidos com aqueles 5. Desses 100, 10 compraram mais do que todo mundo, 10 deram menos trabalho no suporte, 10 ficaram mais tempo na casa. Ou seja, esses 10 têm o perfil ideal de cliente. Eu quero mais clientes como esses 10. Então quando você for criar a sua persona, se baseia mais no perfil ideal de cliente, que é o tal do ICP, Ideal Customer Profile. Beleza, então já fizemos aqui a conceituação do que é persona. E o que é brand persona?
assim como de um lado, se o seu cliente fosse uma pessoa, como ela seria, desse lado se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria. E aí você começa a tangibilizar a voz, o tom, comportamentos, atitudes, linguagem, né, tudo. Então a brand persona é um documento que vai definir essas características da marca. E uma das melhores formas de a gente definir essas características é se baseando em alguém conhecido. Sim. Porque, se a minha marca fosse alguém, seria parecido com quem? Né? As pessoas, elas normalmente tiram ali, fica um pouco do achismo também, mas se o cara vai montar um negócio, ele acaba transpondo a persona dele para o negócio, né? Acho que isso é muito comum de acontecer. Que, por exemplo, a MLabs é um exemplo um pouco diferente disso, né? Que você é um dos nossos fundadores, mas a brand persona da MLabs não tem a ver com... É porque eu já tinha um conhecimento, né, de marketing. Exatamente, mas eu acho que esse não é o caminho comum, né? Normalmente as pessoas falam, como eu gosto muito pelos seus gostos pessoais, né? Exatamente, esse é podemos colocar como um erro clássico, é que ele não é um erro quando de fato o seu negócio é atrelado à sua pessoa. Por exemplo, um médico ou uma dentista. Então a dentista é a doutora X, a clínica da doutora X. É óbvio que a brand persona tem que ser ela, não pode ser uma coisa totalmente diferente. Mas se for uma clínica, tipo clínica health, traralá, que tem 3 médicos, não pode ser baseado no médico só. De fato, tem que pensar numa brand persona que possa ser inspirado, talvez, em um dos médicos lá no fundador, se fizer sentido. Aí a gente tem que agora descer um pouco mais para a questão da estratégia. Como é que você define uma brand persona e como é que você define a estratégia com base na brand persona, né? Então, assim, brand persona é uma decisão, não é um negócio que tem uma lógica assim, tem que ser assim, né? É uma decisão. O que significa isso? Você vai decidir deliberadamente com base em alguns dados. Primeiro dado, concorrência. Então você vai olhar para o mapa de mercado e vai entender. Se você tem, 4 concorrentes, imagina só, né? Temos aqui os 4 concorrentes, aqui, os emojizinhos. Cada concorrente vai ter uma personalidade. Talvez 2 concorrentes tenham a mesma personalidade. Às vezes acontece. Você olha assim para concorrente e fala assim, eles se comunicam igualzinho, um copia o outro, é quase que se fosse a mesma pessoa, um copia o outro. Então você não tem diferenciação aqui. Provavelmente o que vai diferenciar um do outro é preço. Né? Então quando você bate o olho nesse mapa dos concorrentes, você fala, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Porque quando eu saio desse igual, pelo menos eu tenho um diferencial em comunicação. Pelo menos na comunicação eu sou diferente, eu faço diferente. Eu tenho aqui minha cor diferente, meu jeito diferente de ser. É tipo na época dos bancos, né? Imagina que você tem os bancos aqui todos. Aí você tem lá o bancão popular, você tem outro bancão popular, todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Aí chega um new bank totalmente diferente, com roxinho e com uma proposta diferente. Disruptivo, né? Sim. Que tem uma linguagem mais informal ou que veio ali com um manifesto de... Não tem mais aqui, como é que chama? Roleta, né? Aquele porta giratória, né? Sim. Colocou na Paulista lá no começo da história, etc e tal. Porque daí ele vai facilmente se diferenciar do resto. Mesmo sendo um banco, né? Ele se diferencia do resto. Então, a primeira decisão é essa. Olha os concorrentes e mapeie esses concorrentes. Segunda coisa, com base no próprio fundador, na fundadora. Então, se tem realmente um lastro muito forte ou não com o fundador. Vai usar muito a imagem dessa pessoa? E aí... É claro que por exemplo, se eu aparecesse 100% nos conteúdos da MLabs, é natural que a brand persona da MLabs teria que ter a ver com a minha, porque senão ia ficar esquisito, né? Sim. Todo o conteúdo ser feito por mim e a brand persona não ser eu. Uma coisa interessante é, às vezes, não pegar, né, você ali como referência para brand persona, mas pegar, de repente, algum valor que a gente sabe que é importante para você. Por exemplo, apesar da gente ter uma comunicação na MLabs, né, diferente ali do que seria uma persona inspirada em você, a gente tem o viés forte ali da educação, de trazer dados. Então acho que é uma forma de você conseguir
trazer coisas que são importantes para o negócio, mas de um jeito um pouco mais sutil para essa persona. E nesse caso, pra gente fez muito sentido. A persona da Amy Labs, ela é mais divertida, mas ela tem ali também o lado helper, né? Então, a pessoa que vai ajudar ali, o ombro amigo, digamos assim. E vamos entrar nesse detalhe já da Amy Labs, que é um bom exemplo, né? Até pela estratégia, pelo ângulo da estratégia. Então, assim, ainda no ângulo da escolha, então a gente tem o primeiro ângulo que é concorrente, o segundo ângulo que tem a ver com quem fundou o negócio e quem vai ser a cara desse negócio. E o terceiro ângulo é sobre o tal do ICP, é o da persona, né? Então, assim, baseado na persona, é muito mais fácil você conquistar uma persona sendo um semelhante, não é? Então as pessoas se enxergam na tribo. Fala, caramba, você é tipo eu, né? Me identifico. Vou te fazer uma pergunta que não tá no roteiro, hein? O que vem primeiro dentro de uma estratégia? Entender a buyer persona ou a sua brand persona? A buyer persona. É aquela história de enxergar o fit de mercado. Você criou uma solução. Venda essa solução e veja para quem teve mais fit, né? Para quem você entregou mais valor. Ali é o caminho que você deve seguir. Aí você definiu, então, que dos 10 que compraram, 5 enxergaram mais valor. O que eles têm em comum e tal. Aí você começa a criar com base nisso, porque você quer agradar e fazer elas se identificarem com você, né? Então esse seria um caminho mais estratégico do que você, não, eu sou assim, tal, como eu disse, é uma decisão, você pode tomar essa decisão, mas de repente não gerar valor, não criar identificação com o público que você precisa. Boa. Beleza, agora vamos conectar isso aos arquétipos, porque existe o conceito de arquétipos, né? Que originalmente são 12 arquétipos, mas a gente tem uma outra metodologia da TNS Cantor, que é o Needscope, que ele expande essa história dos arquétipos por faixas de cores. Aí cada faixa de cor tem características em comum. E aí, para tangibilizar para as pessoas, se você pegar os marrons, que são os arquétipos geralmente inocente, romântico, né? Vou dar um tem um mentor aqui e tal. Sim. Eles Guardião. Eles geralmente têm um tipo de comunicação que entende que o mundo pode ser um mundo melhor, então eles acreditam muito que de alguma forma exista, como é que chama? Esperança na humanidade, né? Então toda a comunicação, tipo o Dove, né? A Dove tá aqui, Dove tá no Inocente. Então a Dove acredita que o mundo pode ser melhor, inclusive acredita que existe uma beleza real, que não é essa beleza estereotipada que existe por aí. Então tudo que eles fazem tem a ver com essa escolha, tá? E aí você tem aqui os laranjas. Os laranjas, que é onde, coincidentemente, começa a entrar um pouco na Amy Labs. Então a gente tem o melhor amigo, o mentor, o conector. E a gente tem os amarelos, que tem ali o brincalhão, né? Tem o amante, o que tem espírito mais livre. O artista, né? Geralmente os amarelos são mais criativos, a comunicação é mais leve, solta, é uma experiência mais divertida. Então a comunicação tem que ser associada a isso. Então, quando a gente escolhe a brand persona, ela não é um único arquétipo. Assim como nós, a gente não é uma única... Não, a gente não tem uma única característica. Não sou só romântica, eu posso ser romântica e divertida. Só que geralmente, no caso da TNS Cantor, que vale a pena depois vocês buscarem no Google Images para vocês verem, você não pode escolher características de dois arquétipos antagônicos, que geralmente estão bem distantes um do outro. Você consegue escolher os vizinhos ou os irmãos, né? Tipo, assim. Não dá pra ser uma pessoa, sei lá, metódica e desorganizada ao mesmo tempo. Geralmente, por exemplo, o brincalhão, que é esse brincalhão bobo da corte, e ser o cara, ao mesmo tempo, governante, o cara que é o sério, né? Não sei o que e tal, que parece que ele é meio Joker, né? Tipo assim, bipolar total. Uma hora o cara tá serião, outra hora tá dando risada igual um maluco. Então não dá. Não dá pra você ser, por exemplo, Skol, é jester total, tipo bobo da corte, as propagandas são engraçadas, etc e tal. Não dá pros caras querer serem, sei lá, falar uma cerveja gourmet aí, séria pra caramba, sei lá. Nossa, eu ia falar Heineken, mas a Heineken é divertida também. A Baden-Baden, né? Tipo Baden-Baden, que já tem essa coisa mais, sou mais Campos de Jordão, né? Uma vibe mais... Aquela vibe mais assim, mais chique e tal, né? Parece que não combina. Agora, você pode ter diferente da Corona, por exemplo, que tem
usando marcas de cerveja, ainda uma comunicação totalmente pra linha de, assim, criativa, ver as peças publicitárias deles, assim, meio a natureza. É bem outra pegada mesmo. Mas você pega, por exemplo, a M-Labs. A M-Labs tem o brincalhão e ela também tem características do best friend, que tá ali nos laranjas, né? Então, mas por quê? Porque é vizinho. Dentro do espectro ele é vizinho. Então a gente consegue fazer esse tipo de composição. Então a gente falou dos marrons, a gente falou dos laranjas, dos amarelos, a gente tem os vermelhos, que geralmente a gente tem lá o herói, o rebelde, o explorador. O explorador parece que eu tô explorando a pessoa. O explorador é tipo assim, a pessoa que é pioneira, sabe? Que vai explorar o mundo, que vai explorar possibilidades, descobrir novos caminhos. Descobrir novos caminhos e tal. Então a gente tem, por exemplo, Nike. Nike é super hero, né? Sempre na comunicação da Nike, por ser hero, geralmente é uma pessoa. Por isso que você tem a chuteira do R9, a chuteira do não sei o que lá. E na comunicação do hero é sempre a jornada do herói, é sempre a transformação, né? Que é um herói. Então você pega a história do Ronaldo, da onde que ele veio e tal, da propaganda vai fazer sempre assim. E o hero, ele é muito bom na comunicação, inclusive no caso da Nike, que você calça uma chuteira, parece que você vai chutar mais forte. De tão boa que é a comunicação deles em cima disso. Eu compro roupa de academia da Nike, assim, porque eu acho que eu vou ter uma performance melhor e assim, faz 2 anos que eu não treino, entendeu? Mas eu compro porque eu falo, não, agora eu vou começar a correr. Aí a gente tem os roxos, que a gente tem lá o embaixador, o governante, né? Que geralmente são as marcas premium, de luxo, gourmet. Copenhagen, por exemplo, tá aqui, né? E a gente tem os azuis, que aí você tem o expert, o mágico, o sábio, né? Os azuis, a gente tem aqui Google. Eu, por exemplo, eu tô aqui dentro do sábio, por isso que eu uso óculos, porque eu nem tenho, gente, nem tenho grau, só uso óculos sem fundo só pra aparecer. Mentira. Mentira. Tem 12 graus de miopia, Rafael Kiss. Eu não uso óculos, só não tô enxergando mais nada. Mas se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada. Aí você tem essa coisa do baseado em dados, da lógica e tal, que são características do sábio. E, gente, resumidamente, quando a gente tem a clareza de qual é o nosso arquétipo, aí você pode até usar o ChatGPT. Fala assim, ChatGPT, meu arquétipo é tal. Quais são as características, qual é a linguagem, qual é a simbologia, qual é o tipo de fotografia, qual é o tipo de tudo, até tipografia mesmo, ele vai dizer para vocês o que tem a ver com esse arquétipo. Isso facilita muito para você construir esse documento. E com base nesse documento, você pode configurar inclusive o ChatGPT. Lá no setup, gente, pra quem não sabe, você vai no setup do ChatGPT, tem 2 campos. Atenção essa dica, atenção. Tem um link lá de personalizar o ChatGPT. Aí tem um campo lá que você pode colocar todas as características da sua brand persona e todos os chats que você criar no ChatGPT, ele vai levar em consideração quem é a sua brand persona. Então ele vai criar respostas como se fosse você, ou como se fosse a sua marca, né? Então essa é uma dica. Além dessa dica, tem um outro campo embaixo, que você pode colocar quem é a sua persona. Porque aí ele vai pensar sempre em responder como se fosse você, sempre na ótica de saber quem é o seu cliente, né? Porque daí ele vai criar respostas também que vão resolver as dores do seu cliente. Até para GPT, se você for criar agentes GPTs no ChatGPT, também dá para anexar esses 2 documentos. Então vai servir muito, vai dar muita produtividade, né, para a turma toda. Então recapitulando, gente. Então a gente falou o que é persona, o que é brand persona. A gente falou qual é a importância para a estratégia, porque a partir do momento que você tem um arquétipo, você vai identificar os seus concorrentes. Qual é o arquétipo do meu concorrente, né? Qual é o arquétipo da minha persona e poder tomar a sua decisão. Geralmente tenta preencher espaços não preenchidos para ser diferente. Sim, né? E é um trabalho que assim, né, Rafa, apesar da gente ser uma decisão, como você falou, não ser necessariamente alguma decisão que a gente tenha que tomar com base em, lógico, é baseada em dados, mas é muito uma escolha, né, das marcas. É muito importante entender como que essas escolhas, elas vão impactar no longo prazo também dentro da sua comunicação, né? Porque às vezes você pensa, vou escolher qualquer coisa aqui só para começar a fazer o meu trabalho. E não, é algo que merece uma atenção, como eu falo com o meu time, merece que a gente olhe com carinho especial para isso. Pode levar um certo tempo, né? Até você conseguir descobrir, levantar todas as informações, conversar com clientes, analisar concorrentes, enfim. É um trabalho que dá um certo trabalhinho, não é tão rápido assim, né?
Mas é uma coisa que vale a pena, porque não é uma coisa que você vai ficar mudando de 6 em 6 meses. Porque é aquilo que você falou, né? Não dá pra pessoa ser ali bipolar. Apesar dela ter as oscilações dela, é importante que exista uma linha e que você consiga não só começar o seu trabalho de comunicação com essa linha, mas continuar e seguir independente ali do momento da sua marca, né? Vamos pegar exemplos, né? Boa. Como você colocou, a gente tem que usar isso de forma estratégica ao longo de toda a comunicação, de todas as ações. Tem um ângulo aqui, pra gente dar o exemplo, que é o ângulo do propósito da marca. Então a gente falou do ângulo da análise de mercado concorrente, análise da sua persona e do próprio fundador ou fundadora. Mas tem também o lance do propósito da marca. Então você criou esse negócio pra quê? Pensa assim, né? Não criei pra ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro tem que ser uma consequência da solução que você criou. Todo negócio, gente, tem que ser criado para resolver um problema ou um desejo. Então, se você não resolve, se foi só você criou porque você achou legal, provavelmente não vai dar certo. Então, quando você tem um propósito maior, como no nosso caso, a gente criou a MLabs para ajudar as pessoas a terem mais resultados nas mídias sociais, através de uma ferramenta profissional mais custo-benefício, porque até então só tinha ferramentas mais caras, né? Então a gente quer dar acesso, a gente quer ser democrático, a gente quer ajudar as pessoas a terem mais resultados, dar para elas conhecimento e ferramentas para elas terem mais resultados, assim como os grandes têm. Então tem um pouco da história ali de meio Robin Hood, assim, né? Do democrático, por isso que a gente está no espectro do marrom. Então o próprio propósito levou a gente mais para o marrom, que é o best friend, que é o helper, né? Que é o mentor, que é essa pessoa que laranja, né? Na verdade. Do laranja, desculpa, é isso mesmo. Do laranja, né? Que é o best friend, que é o conector, que é o mentor, que quer ajudar as pessoas de alguma forma nesse sentido, com a linguagem mais despojada que tem a ver com as mídias sociais, por isso que a gente teve essa herança do amarelo ali, do brincalhão, né? Você pega a Dove, que é marrom, que é mais o inocente, tudo é relacionado a essa escolha. Então você pega, entrem depois ali no Instagram da Dove para vocês verem, inclusive que é um Instagram só, universal, né? Não tem o Dove Brasil. Aí você tem a Dove, entre, por exemplo, na link da bio, que tem o Linktree lá, você vai ver todos os projetos deles que eles têm no ar agora nas mídias sociais. É o movimento da hashtag, tipo, NoFilter, que é para você não usar filtros, para você ser quem você é mesmo, sua beleza, né? Para não ter esses filtros, ainda mais agora, hoje em dia, né? Todo mundo não consegue nem fazer nada sem o filtro ali, para parecer mais bonito. Aí você pega a propaganda na televisão, propaganda na revista, no outdoor, tudo tá conspirando a favor das escolhas que eles fizeram em relação a isso, né? Do arquétipo inocente, de acreditar que o mundo pode ser um mundo melhor, que existe real beleza. Então não é só mídia social, não é um documento só para cumprir tabela, como você colocou, e não é uma coisa só para mídia social. É estratégico para tudo. Até as decisões que você vai tomar dentro do negócio tem que ser de acordo com o propósito, que está de acordo com a brand persona e tudo mais. Então a MLabs é a mesma coisa, né? O fato de a gente criar cursos gratuitos muito bons tem a ver com o nosso arquétipo, tem a ver com o nosso propósito, né? Tudo se conecta, né? Não é só sobre mídias sociais. Mas, como estamos no Papo Social Media, não tem como eu não puxar essa sardinha pra gente olhar um pouco mais por essa ótica, né? Então, beleza, a gente entendeu a importância da brand persona, o que ela é, como que a gente incorpora no dia a dia do profissional de mídias sociais. Você já deu algumas dicas? Inteligência artificial. Alice, né? Você já deu a dica que é a inteligência artificial, que assim, permite com que a gente explore muito a brand persona, né? Colocando, que nem você deu o exemplo de colocar ali o documento dentro do ChatGPT, dentro de outra IA e fazer com que aquilo ajude você, seu time, no caso. Então, como que eu vou pensar em uma estrutura de um banco de respostas, por exemplo, onde não vai parecer que cada hora é uma pessoa que está respondendo, vai parecer que é, de fato, a brand persona da minha marca. É isso aí. A IA é um caminho lindo para isso, né? Te dá muita produtividade e também alinha a comunicação quando você tem um time grande, né? Por mais que todo mundo tenha consciência de qual é a brand persona, dificilmente todo mundo vai escrever igualmente. Sim. Ou respeitar todos os
os jeitos e tal, trejeitos e tudo mais, né? Agora, quando você incorpora isso no ChatGPT, puta, ele vai dar a resposta de acordo com a brand persona. Então, o profissional, ele vai ser muito mais o profissional para fazer o input ali, ou melhor, o prompt, né? Mas a resposta sempre vai estar muito mais coerente. Bom, a gente também pode olhar pela ótica das ações, se você incorporar na estratégia de conteúdo, das ações com influenciadores. Por quê? Porque na hora de escolher também influenciadores, tem que estar relacionado com a brand persona. E aí, a escolha fica muito mais fácil, né? Essa pessoa que é semelhante à nossa brand persona, porque ela vai representar a nossa marca. Então, tem que pensar nisso, né? E não só isso, se o público dela tem a ver com a persona. Então, assim, porque muitas vezes as pessoas escolhem só pelo número de seguidores e tudo mais, e aí não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Primeiro que a pessoa não tem nada a ver com a brand persona, e o público-alvo dela, pode ser que tenha algumas pessoas semelhantes ao público-alvo da marca, mas a maioria das vezes não tem. E aí não converte, aí não adianta. Então, também é útil para isso, na estratégia de conteúdo, para você guiar a própria escolha de influenciadores. Perfeito. E por falar em guiar, eu gosto muito de trabalhar com guias de marcas. Eu tenho uns 2 guias lá que eu montei, fora o guia de marca mesmo, Brand Book da MLabs, que foram os designers que montaram, né, o time de criação. Porque eu acho que dá, assim, concentra tudo num lugar onde, assim, tô com dúvida, vou olhar ali. Não entendo qual é o motivo, não sei, não lembro das cores ali, do need scope, né, dos arquétipos. Cara, coloca tudo num documento, tanto o que você sabe sobre, agora falando até da buyer persona, tudo que você sabe sobre sua buyer persona, tudo que você sabe sobre sua brand persona. Quais tipos de conteúdo representam bem a sua brand persona? Seus e às vezes até outros, né, que possam inspirar. O que de elemento de marca compõe essa brand persona, né? Fotografia, parte de tipografia, cores, cor tem assim... não preciso nem falar, né? A quantidade de estudo que tem de cores, falando que as cores representam e etc. Então, por exemplo, até mesmo você... Eu acho que você não a sua persona não combina tanto com laranja. Eu acho que combina muito mais com esses tons, justamente ali, um azul, que coincidentemente está no... Azul marinho, preto, né? Essas cores mais neutras. Mais sóbrias. Sem estampa e tal. E aí você pode fazer esse guia de marca com tudo isso, né? Para todo mundo ter uma noção de como é que deveria ser a comunicação com base nessa brand persona. Tem um ponto aqui que tem relação com a estratégia de conteúdo, que é o tal do tom de voz. Então, perfeito. Legal. Você entendeu fotografia, tipografia, identidade visual, você tá diferentão aí da galera, beleza. Tudo estratégico lá, mapeado. Aí no dia a dia, na hora de desenvolver um texto, né, copy, ou na hora até de responder a comentários, também tem que levar em consideração a brand persona. Então, quem está aí no social listening, quem está aí no monitoramento, sabe disso. Só que uma coisa é o tom, outra coisa é a voz. Então, a gente às vezes fala tom de voz, fala tudo junto, né? E aí você vai criar exemplos no guia de marca, exemplos de saudação, exemplo de afirmação positiva, afirmação negativa, pedido de desculpa. Aí você cria vários exemplos de situações diferentes de como que a marca escreveria ou falaria, se ela usaria mais mais vírgulas ou mais pontos finais ou mais exclamação, se ela usaria caixa alta ou se não usaria caixa alta, se ela sempre terminaria de uma forma reflexiva para as pessoas pensarem, ou se sempre terminaria com uma coisa determinante, assim, não, é isso, né? Então, para quem manja aí de copy, você pode criar do jeito que você quiser. Só que uma coisa é o tom, outra coisa é a voz. Então, a minha voz, a voz que vos fala aqui, ó, a voz de locutor de rádio de interior. A minha voz é a mesma. Minha voz é a mesma. Aqui, numa palestra, em qualquer lugar, a minha voz é a mesma, obviamente. Mas o meu tom de voz é diferente. Sim. Agora, o meu tom num bar, meu tom, sei lá, com amigos, meu tom numa palestra, numa reunião é diferente. Então, você também precisa se preocupar como que você adapta o tom de voz da marca às diferentes plataformas de mídias sociais. Então, às vezes, sim, temos as mesmas pessoas, tipo no LinkedIn, no Instagram e no X, que agora... não é mais, não né? É mais um X. É o Blue Sky. Não, agora é o X mesmo.
tipo X. X é o ex. É o ex. EX agora, não é X, é EX. É o ex. Porque é a mesma pessoa que tá lá, só que você percebe que o comportamento é totalmente diferente. Ah, sim. No Instagram Totalmente as pessoas têm um tom de voz muito mais assim, quero me mostrar, No Instagram né? todo Sou mundo pessoa. é aesthetic. A aesthetic, aí chega... No LinkedIn todo mundo é professional. Exato, chega no falecido lá, que foi de arrasta, no X, exatamente. Todo mundo é crítico de cinema. Nossa, reclamando da vida, crítico de cinema, de reality, de esporte. Eu mesma, via, né, esporte, eu comentava todos os esportes, eu não entendia nada, mas meu comentário tava lá firme e forte. Então é importante mesmo, e você falando, Rafa, eu lembrei muito da época que eu trabalhava com você na Focus, lá na agência, da Faxi, que é a marca de cerveja, e eu lembro até hoje que a persona deles era um homem 50 a mais, bem vibes rústico, assim. Sim. E eu escrevia como se eu fosse mesmo incorporável. Na época eu tinha... viking, né? Era um viking. Na época eu tinha, tipo assim, acho que 20 anos. E hoje em dia eu lembro e falo, nossa, as pessoas não esperavam que era uma mocinha ali com aquele tom de voz. Fingindo ser um homem barbudo, viking. Exatamente, com o tom, né? Não a voz, com o tom de um viking. A Lindy também tinha tem mais sensual, né? Sim, e tem esse lance da autoridade também, assim, né? Somos os melhores ali, da excelência. Então, Então, da Lindy tinha muito do sensual lover, que flerta ali um pouco com o hedonista, que tá lá pro lado... No caso do Nidiscope, tá mais pro lado lá dos amarelos, né? Uhum. Por quê? Porque tem esse lance de você até colocar, tipo, em slow motion, no chocolate e tal, porque você gera indulgência, né? Você gera essa... O famoso food porn, né? Porn, exatamente. Porque você lembra nas propagandas da Lindy é assim, né? É o cara assim com a pincinha, vai lá e tal, o negócio tem câmera lenta, Exatamente, aquele recheio do Lindor. Ai, nossa, vontade de comer chocolate. Vamos para a próxima pauta. Você enxerga sensualidade no chocolate, no Exatamente. Cair do chocolate. É um ótimo exemplo pra gente pensar como uma marca consegue, né, transpor isso assim pra comunicação dela. E é isso, você vê a embalagem, cara, a embalagem você abre de um jeito diferente, né? Não é só, tipo, o post que é bonitinho ali, que traz esse ar à loja, tem tudo. E tem um lance legal, assim, que a gente pode citar, que você até deu exemplo, né? Tipo, sei lá, o Kiso é o arquétipo sábio. Aí, do nada, o Kiso aparece com um terno laranja. E com o cabelo todo espetado e parecendo o Balas, Márcio Balas. Nossa! Márcio Balas, abraço pra você, Márcio. Imagina... A disrupção que não causaria. Tipo, a estranheza, melhor dizendo. A estranheza que não causaria. Mas essa é uma tática quando você tem muito bem definido a sua brand persona. Isso não vai ser feito sempre. Uhum. Mas se você faz uma vez, é batata que vai dar certo. Sim. Então assim, do nada parece que todo mundo presta atenção. Foi quando eu fiz, por exemplo, uma peça do Kiso. Como se eu não fosse o Kiso. Uma peça do Kiso. Tipo, na piscina de óculos escuro com um cachorro do lado tomando a caipirinha. E era o cachorro dele mesmo, hein, gente? Eu ouvi dizer. Não era inteligência artificial. Não era inteligência artificial. E aí, falou, cara, nunca imaginei ver o Kiso primeiro de camiseta branca, de camiseta preta, na situação diferente. Aí quebra de padrão, chama atenção, gera retenção e assim vai. E é uma das peças que mais converteu, inclusive. Olha só. Porque a galera presta atenção. Fala, ué, o que é isso? A galera presta atenção até o final, porque converte mais porque a galera entendeu a mensagem. Porque muitas pessoas não assistem a mensagem completa e aí não converte por causa disso. Então, assim, não use, obviamente, sempre, porque aí perde o efeito. Mas... tendo muito bem definido, dá pra quebrar padrão mais facilmente. Boa. Tem aquele também que você criou na cozinha. Eu achei que quebrou um padrão, hein? Nunca ouvi falar que você sabe cozinhar. Você ali na cozinha, fingindo familiaridade. Mas eu tava fazendo um café, pô. Não tava cozinhando. Se eu não souber fazer um café, aposenta. Não, essa persona sabe fazer pelo menos um café. Não, mas aí uma coisa é fazer o café apertando um botão. Outra coisa é fazer igual aqueles caras, food porn, né? O cara pega, moe o café. Sim. Sabe o ASMR, né? Aí pega o pozinho. Prensa francesa, né? Aí o cara faz tudo aquilo. Aí eu não tenho essa paciência. Não tem isso dentro da sua persona, né, Rafa? Isso é mais do apertar o botão. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, de
boas práticas ali dentro do guia de marca, do que a gente pode fazer para trazer essa persona para mais perto da gente, né? Em mídias sociais, mas em outros âmbitos também. Quero falar sobre mitos e verdades. Teve um aqui que você já falou, mas eu vou começar por ele, então. A brand persona não muda o seu tom de voz. Mito, né? É mito, né? O tom muda, e voz. A voz não muda. Então a gente separando essas duas coisas, tá tudo bem. Perfeito. Até porque não somos sempre as mesmas pessoas. Temos as nossas variações e eu acho muito interessante, inclusive... Não, se é a mesma pessoa, a gente é. Você falou, nem sempre nós somos as mesmas pessoas. Somos as mesmas pessoas em versões diferentes. Mas aí você tá falando de... alternate reality, já tá falando de, como é que chama lá, multiverso. Não, peraí. Não, você é a mesma pessoa, você tem a mesma voz, você tem tons diferentes e comportamentos diferentes em situações diferentes. Isso, é isso que eu quis dizer. Boa. Os comportamentos diferentes, né? Isso não me transforma em outra pessoa, dependendo do quanto vai ter um álcool, dependendo se eu bebi, me transforma sim em uma outra pessoa. Mas, vamos supor, né, que eu sou uma pessoa ali linear. Eu posso ter uma variação ou outra, eu posso usar, por exemplo, essas mudanças até pensando em, de repente, uma campanha ou em alguma editoria, ou até para pensar, você comentou, né, qual influenciador eu vou escolher para minha campanha. Cara, às vezes não precisa ser exatamente alguém que represente ali sua persona, mas alguém que é um complemento ali e que faz sentido para sua persona. Certo? Aí caberia talvez aquela história dos vizinhos ali, dos irmãos ali no arquétipo ali do Nidscope. Sim, tem que se aproximar, não pode ser totalmente diferente, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma comunicação um pouco mais divertida, eu não preciso necessariamente escolher uma comunicação 100% assim ou influenciadores que tenham 100% dessa persona. Eu posso flutuar ali entre as cores desse... Você vai flutuar entre quem representa a persona e quem também representa a brand persona. Por isso que quando a gente disse que é interessante você criar uma brand persona com base em quem é a sua persona, aí as coisas ficam mais casadas. Mas supondo que seja um pouquinho diferente, então você tem lá uma persona e você pode escolher um influenciador com base na persona para você, obviamente, atrair pessoas semelhantes, mas a sua brand persona tem uma comunicação que não necessariamente é de quem é a persona, né? Eu acho que é mais difícil. Começa a ter dissonância cognitiva, assim. Quando você tem uma influenciadora ou influenciador que é mais próximo à brand persona, que por sua vez é mais próxima à persona, parece que há uma congruência nessa história, né? Fica mais fácil da gente fazer a história acontecer. Por isso que assim, não é todo mundo que é influenciador do seu mercado que seria influenciador pro seu negócio. Às vezes tem 10 influenciadores, meia dúzia tem características com a sua brand persona, outros não. Às vezes as pessoas optam pelos outros porque os outros talvez tenham mais números, né? Mas não tem a ver com o negócio. Boa. A brand persona é importante só pro marketing, pro time de marketing? Ou você acha que outras áreas também precisam? Ou melhor, isso é um quadro de verdades ou mentira, né? Eu só tô perguntando sua opinião, quero saber se é verdade ou mentira. Mito ou verdade, na verdade? É mito, né? Não é só importante pro marketing. Como eu disse, né? A estratégia de negócio inteira pode ser baseada também nessa estrutura da brand persona. Como vai ser seu produto, né? Até a embalagem que eu comentei com você no caso de um produto físico. É que aí, se a gente considerar que o marketing envolve embalagem, então a brand persona é importante só para o marketing. O marketing vai definir, muitas vezes, a embalagem, vai definir até mesmo, às vezes, a estratégia de precificação, distribuição, como é que ela coloca aquilo lá no mercado, né, em termos de comunicação, propaganda, publicidade, etc., que é a parte toda de promoção. Mas quando a gente fala de product marketing, que também envolve marketing, por isso que eu estou aqui refletindo, porque assim, product marketing é produto. E aí no caso da MLabs, product marketing é como que a gente coloca esse produto novo no mercado, não como a gente desenvolve o produto, porque aí é o time de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento. Então, product marketing
é uma coisa que envolve produto, mas o produto feito. Então é como que eu vou é o go-to-market, né? Como é que eu vou colocar esse produto para os clientes e tudo mais. Quem que eu vou escolher para testar e aí fazer tudo mais. Agora, quem pensa estrategicamente em criar um produto baseado em tendências, baseado em evidências de necessidades, vai ser alguém de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, ou alguém de engenharia, alguma coisa nesse sentido. Mas tendo claramente qual é o propósito da empresa e que derivou, né, do propósito você deriva, então, a brand persona e tudo mais, então vai estar ligado. É claro que você não precisa mandar esse documento para o time, por exemplo, de produto. Então não é uma necessidade. Então vamos lá. Brand persona é importante só para o marketing? Não. É mito. Mas 90% é para o time de marketing. 90%. Porque o produto ele vai olhar muito mais pela ótica das necessidades das personas. É mais importante a persona do que a brand persona para o time de produto. Porque aí eles têm que ser mais centralizado em resolver os problemas da persona, entendeu? Independente de quem é a brand persona. Mais ou menos essa história. Muito bom. E com essa resposta maravilhosa, encerro este episódio sobre brand persona. Gostei muito, Rafa. Fiz você pensar nessa última, hein? Não, porque realmente, assim, né? A afirmação marketing, ela é muito ampla, porque o marketing, ela envolve muita coisa, né? Então, assim, tem que refletir mesmo. Gente, procurem mais informações sobre... principalmente arquétipo. Eu sei que às vezes tá batido, né? Tem gente que fala assim, eu não aguento mais escutar de arquétipos. Só que se você não aguenta mais escutar, mas ainda não foi estudar, já é um sinal, né? Precisa estudar. Porque quando você entende realmente o potencial que tem isso, facilita, né, o processo de decisão da brand persona, de tudo aí. Das várias decisões, né? Do marketing, de mídias sociais e talvez até de outros âmbitos ali da marca, né? Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi o nosso episódio, então, sobre brand persona e até o próximo. Valeu!